Fala galera, beleza? Juno Alves aqui. Bom, esse vai ser o último vídeo do ano, né? Do ano de 2022. E eu recebi bastante dúvidas, né, de vocês relacionado à questão de metas, né? Como que eu geralmente defino metas ali pro próximo ano, né? E como, né, mais importante do que definir as metas, né, é alcançar, né? O que a gente deve fazer ali para alcançar as metas, né? Bom, esse vídeo aqui não é, por exemplo, eu não estou ditando regra aqui nem nada, né? Eu só reuni aqui, né, nesse mapa mental aqui, algumas coisas que eu faço, já faço tem alguns anos, e percebo que a galera que atinge ali os patamares ali que eu estou buscando, elas, né, fizeram algum desses passos também. Eu vou trazer alguns exemplos práticos aqui para vocês verem. Então, eu peço que você fique até o final do vídeo aí, que com certeza, cara, esse vídeo aqui vai ser muito importante aí para você definir suas metas, né? Aproveitar que tá no finalzinho do ano aí e já definir suas metas de forma correta, né? E conseguir medir isso e acompanhando isso ao longo do ano que vem para ver, né, se você de fato vai alcançar os seus objetivos ali ou não e o que você precisa fazer, né, para conseguir alcançar eles. Beleza? Bom, antes de mais nada, né? Mais de 90% da galera que assiste os vídeos aqui no canal não é inscrito e, principalmente, né, não deixa o like. Então, se você faz parte, né, dos 10% aí que tá ajudando o canal a crescer e continuar trazendo conteúdo aqui, eu peço, né, que você continue. E os outros, né, 90% que ainda não estão ajudando dessa forma, né, ativamente aqui no canal, eu peço, né, para você considerar se o conteúdo aqui tá te ajudando de alguma forma. Se você tá curtindo o conteúdo, tem muito conteúdo de front-end em geral, de React, TypeScript, Next. Nossa, eu fiz uma cobertura completa aqui do Next 13, né? Então tem vários vídeos de Next 13 aí. Conteúdo de testes também tá vindo aí. Acho que semana que vem já começa a sair bastante conteúdo de teste. Já é um spoiler, né? Vamos começar o ano novo aí com o pé direito. Beleza? Então é isso, galera. Vamos lá, né? Vamos começar o vídeo. Bom, contexto, né? Sempre gosto de começar com um contexto aqui, né? A gente chega no final do ano, como eu comentei, e aí, né, a gente tem muitas promessas, muitas pseudometas, né, e tudo mais. Todo ano a gente sabe disso. Aquele sentimento, né, de o ano novo, que tudo é possível e tudo mais, e de fato é. Só que a gente comete alguns errinhos ali que vão acumulando e acaba desviando bastante a gente no final do ano ali, que se eu for olhar para trás, você vai ver que, né, na grande maioria, os objetivos que você tinha imaginado lá no final do ano passado, a maioria não se concretizou. E o que aconteceu, né? Então é interessante a gente ter essa reflexão aqui no final de ano. Lembrando, né, esse vídeo aqui, né, eu não sou coach nem nada disso, é só um vídeo mesmo de um programador, né? Eu sou um dev e eu curto muito ler sobre parte de hábitos, parte de metas e tudo mais. E eu vejo que alguns padrões ali que você pode aplicar ali para o seu dia a dia. A gente, como dev aqui, a gente tem alguns padrões, alguns meios que dá pra gente alcançar nossos objetivos ali, ter alguns hábitos ali que fazem a gente alcançar nossos objetivos, né, durante o ano, beleza? Então é só um bate-papo aqui mesmo. Eu prefiro fazer assim com um mapa mental. Eu não sei o que vocês preferem. Se tiver uma outra sugestão aí pra gente trazer conteúdo dessa forma aqui, né? E eu queria que deixasse também nos comentários aí o que vocês estão achando, né, de vídeos assim nesse formato, né? Beleza? Tá, né? A gente teve ali um contexto e o que a gente não deve fazer, né? O que eu não recomendo vocês fazerem. É o seguinte, né? Ter essas, entre aspas, metas, né? Tipo, ano que vem eu vou conseguir uma promoção, ano que vem eu quero minha vaga de júnior ou de pleno, sênior, sei lá. Eu quero entrar na empresa tal. Por mais que seja bem interessante, né? Claro, eu não tô falando pra vocês não terem esse tipo de pensamento aqui, lógico que não. Muito pelo contrário, né? A gente tem que estar sempre buscando, né, o próximo passo ali. E só que isso daqui, esses dois exemplos aqui, são muito comuns, né? A gente em algum momento já pensou dessa forma, ou já ouviu alguém falando dessa forma, ou pensando assim, né, dessa maneira.
E qual que é o problema disso daqui, né? Ao meu ver, isso daqui não é meta, né? Você ficar imaginando que ano que vem você vai conseguir uma promoção, vai conseguir aquela vaga de júnior e tal, isso aqui não é meta, isso aqui é um sonho, tá? E nenhum problema em ter sonho, só que sonho você não consegue medir, sabe? Você não consegue ver o que que tá faltando, sabe? Uma meta é muito mais do que isso daqui. Isso daqui é só um gatilho para você começar uma meta, sabe? A gente vai ter alguns exemplos aqui embaixo que eu defino melhor o que que é uma meta, né? Vamos lá. A gente tem que fazer alguns passos aqui, né? Que eu considero bem importantes, né? E alguns livros também, né? Não só eu. Seguinte, primeira coisa de tudo, né? Você tem que fazer uma autoavaliação, né? Você tem que ver os seus conhecimentos, ver a questão de skill, o que que você quer aprender, o que que você quer adquirir ali no ano que vem, né? De conhecimento. Pô, eu quero focar em front-end ano que vem, quero entender mais o React, quero entender mais back-end, Node, quero entender mais como que o browser funciona, sei lá, né? Isso que vale para qualquer área, né? Eu vou focar aqui na nossa área de programação, mas isso aqui vale para qualquer área. Então, se você quiser aprender algum outro conteúdo, se você ainda está na escola ou está na faculdade, né? Então, isso aqui vale para qualquer área, né? Como eu comentei. O outro segundo ponto aqui, que é um dos mais importantes, que é aqui que a galera mais erra, né? Pelo que eu vejo. E eu também errei bastante nisso daqui já. Que é o seguinte, primeira coisa, né, de tudo aqui, depois da autoavaliação, né? É você ter os objetivos, né? Então, você definir os seus objetivos de curto, médio e longo prazo, né? O que seria um curto prazo? Isso aqui varia bastante, é bem subjetivo, né? Mas curto prazo poderia ser alguns meses ali, sei lá, 6 meses. Eu consideraria isso curto prazo, né? Aí, por exemplo, mais de 1 ano, 2 anos seria um médio prazo, longo prazo mais do que isso, né? Isso aqui é bem subjetivo, depende muito da pessoa e depende muito também do que você quer, né? Se a gente estiver falando de investimento, por exemplo, longo prazo pode ser bem mais do que isso. Se a gente está falando de estudos aqui, de programação e tudo mais, que é uma coisa bem mais dinâmica, a gente pode definir o longo prazo aqui como um pouco menor, né? Então, isso varia bastante, né? Eu quero que você deixe também que vocês deixem também nos comentários aí o que seriam, curto, médio e longo prazo para você, beleza? Pra gente ir trocando uma ideia aí, acho que dá uma discussão bem massa isso daqui. E meta, né? O que é meta? Cara, eu trouxe um exemplo aqui do Bruce Lee, eu não sei, a maioria já deve ter visto, mas quem não viu, né, vai ver agora, que é o seguinte, cara. O Bruce Lee, pra quem não sabe da história, né? Inicialmente, né, ele era um ator ali, ele é um artista marcial, né? Era um artista marcial. E ele, antes de ser um ator, né, mundialmente famoso e tudo mais, ele tinha escrito, né? Ele escreveu ao longo da carreira dele algumas cartas ali pra ele mesmo, né? Mas uma das cartas assim que mais chama a atenção é essa carta aqui, que tem a imagem, né, e tal da escrita dele. E aqui eu traduzi, né? Que é o seguinte, né? O meu maior e único objetivo, eu, Bruce Lee, seria o primeiro astro oriental mais bem pago dos Estados Unidos. Em troca, darei as performances mais incríveis e darei minha melhor atuação. A partir de 1970, alcançarei fama mundial e daí em diante, até o final de 1980, terei em meu poder 10 milhões de dólares. Eu viverei como quiser e também terei harmonia interior e felicidade. Bruce Lee, janeiro de 1969. Ou seja, ele estava definindo meta ali para até o final de 1980. Então ele estava em 69. Interessante, né? E aqui a gente pode destacar alguns pontos aqui que eu acho bem, bem importantes para você ter isso aqui como base para escrever suas metas, né? Que é o seguinte. Ele parece bobo isso daqui, né? Para você, talvez você olhar isso aqui, mas isso aqui é bobeira, né? E tudo mais. Cara, funciona, tá? Eu posso te garantir que funciona. Eu fiz isso daqui alguns anos atrás, né? E assim, lógico que se você fizer só isso daqui e não estudar, não ter os outros pontos que a gente vai falar aqui embaixo, lógico que aí não vai funcionar, né? Então eu acho que assim, vale a tentativa, sabe? Se você acredita nisso daqui ou não, eu também não acreditava muito, mas eu fiz assim mesmo. E eu não sei se foi isso daqui ou foi o conjunto de tudo, provavelmente foi o conjunto de tudo, mas funciona, tá? Então alguns pontos aqui que é bem interessante a gente notar. Por exemplo,
né, ele começa a carta aqui, né, falando que, citando o próprio nome, né? Então a carta endereçada para ele mesmo do futuro, né? Isso é bem interessante. Então ele já fala aqui o que ele quer, né? No início da carta, então aqui já é o objetivo dele. E depois disso, aí que vem o pulo do gato aqui, que a maioria que quando a gente vai definir meta a gente erra, que é em troca disso, né? Você quer tal coisa, mas em troca daquilo você sempre vai ter que dar alguma coisa. Não adianta você querer tudo e não querer doar nada. Não adianta, não vai funcionar, entendeu? Então você, né, tem que abrir mão de alguma coisa. Abrir mão do que, por exemplo? De tempo, de estudar mais, entendeu? Se dedicar mais. E isso são escolhas que a gente faz ali, né? Para alcançar algum objetivo maior. Então não adianta, né? Se você quer dar o próximo passo, você quer ser uma pessoa que se desenvolve bem ali e tudo mais, não adianta, né? Não adianta, que você vai ter que mudar um pouco seus hábitos. É bem difícil a gente manter do jeito que a gente tá hoje, querendo ter uma performance melhor, ser um programador melhor, um profissional melhor em geral. Então é um ponto que eu destaco bastante aqui na carta do Bruce Lee. E aí, né, aqui tem as metas dele também, outras metas aqui, né, pra década de 70, década de 80, valor aqui, né? Então tem valor, tem número. Isso aqui é interessante também. Então, toda vez que você for definir alguma meta, né, defina com números, né? A gente pode até voltar aqui e no que não fazer. E aqui, por exemplo, ó, como é que eu transformarei isso aqui em meta? Por exemplo, esse aqui é um exemplo meu. Ano que vem eu quero conseguir uma promoção. Aí, por exemplo, em troca disso, dedicarei. Não, estudarei, vai. Estudarei no mínimo 2 horas por dia. Inclusive finais de semana. Sei lá. Então você definiu o que você quer. Só que aí agora você tem, né, o que você vai fazer, né? Então todos os dias você vai estudar 2 horas por dia. E daí aqui, nesse estudar aqui, então aí você tem que ter um plano de ação também. Você tem que definir, né, o que você vai estudar. Então é tudo uma sequência de passos, né? Como se fosse um algoritmo. A gente que programa, né, tá bem acostumado com isso. Então a gente faz isso nos nossos códigos ali, mas não tem muito esse raciocínio lógico para poder montar um plano para você alcançar suas metas, né, na maioria das vezes, né? Eu falo por experiência própria, né? Porque eu também passei muitos anos ali, né, patinando nessa parte de metas e tudo mais. Então tinha essa vontade de crescer, mas não sabia bem definir as metas e acabava não conseguindo alcançar, né? Vaga de júnior aqui é a mesma coisa, né? Então em troca disso, poderia casar a mesma coisa aqui, né? Então em troca disso eu estudarei, né, pelo menos 2, 3 horas por dia, né? E aí, né, dentro desse estudarei você vai definir o que você vai estudar, o que você vai focar. Se for uma vaga de júnior, é legal você ser um pouco mais amplo, né? Então entender um pouco do back, front e mobile, que a maioria das vagas que eu vejo hoje em dia acabam pedindo um pouco uma pessoa mais full stack, né? E depois que você estiver no mercado, aí você consegue se especializar. Não, eu curto mais front, vou ir mais pro front, vou investir mais em React, em Vue, em Angular, sei lá. E pro back a mesma coisa, pro mobile a mesma coisa, pode ir pro nativo depois e por aí vai, beleza? Então, acho bem importante essa parte aqui. Então, toda vez que você for definir uma meta, lembra mais ou menos desse perfil aqui, né, do Bruce Lee, né? E é interessante você ter esse hábito também de, no final do ano, escrever uma carta para você mesmo ali. Não precisa ser uma carta assim, desse jeito, né? Hoje em dia você tem, né, um Keep, Notion, alguma coisa assim. E aí você pode escrever uma carta para você e colocar um lembrete, por exemplo, para ler ela no final do ano que vem. Cara, é muito massa. Já é o 2º ou 3º ano que eu faço isso e cara, é uma sensação muito, muito massa, muito massa. Então bora lá. Estratégias, né? Então a estratégia, a primeira coisa, tem que estar alinhada com os seus objetivos, né? Então, primeira coisa, por isso que o primeiro passo aqui depois da autoavaliação é você definir os seus objetivos, porque tudo vai partir deles. Então, definindo bem os seus objetivos, o que são suas metas do ano que vem, meta profissional, meta financeira, meta pessoal, né? Quero ler, sei lá, 10 livros ano que vem, 12 livros, 50 livros, sei lá. E aí você define essas metas maiores que você vai alcançar durante o ano inteiro. E depois você pode quebrar elas em várias menorzinhas que você consegue mensurar, né? Consegue medir.
Então é interessante isso também, né? Então a gente ter esses planos, né? Plano de estudo, plano de ação e praticar, cara. Programação, né? Mais do que acho que qualquer outra coisa, é prática. Não adianta você ficar só lendo livro de programação, lendo artigo, vendo vídeo e achando, não, entendi, beleza. Quando você for fazer, são outros 500, né? A história é diferente. Então, é importante você ler, é importante você assistir vídeo no YouTube e tudo mais. Mas, depois que você vê e lê e tal, bota em prática, cara. Abre o seu VS Code lá e vai codar o que você aprendeu, entendeu? E não adianta ficar só na teoria, que programação, cara, não é só teoria, né? Não é só prática também, então não adianta você só ficar praticando, sem entender o que está acontecendo ali. Em algum momento, o mercado vai acabar cobrando isso de você, você vai acabar se cobrando isso, de entender como é que funciona parte do software. Mas isso pode ser um tempo para um outro vídeo, né? Mas, de início, você tem que conciliar as duas coisas, teoria e prática, não adianta. E recursos, né? Cara, poderia ter colocado vários recursos aqui, mas eu acho que o mais importante de todos é networking. Não adianta. Então, o que seria networking aqui nesse caso, né, no nosso caso? Pô, deixa seu GitHub bem atualizado, né? Coloca um README legal lá. Não precisa ser aqueles READMEs cheios de informações e tudo mais. Pode ser também, não tem problema nenhum, mas assim, não tem necessidade. Mas o importante é ter as suas informações, ter contato, né? Colocar em prática o que você está estudando, então manter o seu GitHub atualizado, então ter vários repositórios lá do que você está estudando e tudo mais. Repositório bonitinho, com README massa, né, explicando como é que roda, qual que é o objetivo daquele projeto, o que você fez, as tecnologias que você usou, né, isso é bem interessante. E acho que o mais potente de todos aqui é o LinkedIn, cara. LinkedIn é essencial. Então, se você pode ser o cara monstruoso no GitHub ali, um melhor programador que tem aí na sua região ou qualquer outra coisa assim. Mas, se você não tem LinkedIn ou seu LinkedIn ele não está atualizado, você quase não posta coisa lá, você nem lembra assim mais do seu LinkedIn, então eu acho que é um ponto a se melhorar, sabe? Então, dá um foco no seu LinkedIn, então melhore ele, né? Deixe ele atualizado, poste com frequência lá o que você está estudando, um repositório novo que você criou lá no GitHub, um livro massa que você leu, né? Então deixa sempre o seu LinkedIn atualizado, porque isso vai fazer uma baita diferença, cara, muita diferença mesmo, falo isso por experiência própria, beleza? E, bom, importante, né? Eu acho interessante você parar e pensar um pouquinho assim, tipo, né, depois que você definiu suas metas, você tem seus objetivos ali, o que você quer fazer, onde você quer chegar, né, no ano que vem. Aí você para agora e pensa, cara, a galera que já alcançou o que eu quero, tipo assim, eu quero uma vaga de júnior. A galera que é júnior hoje, o que eles fizeram? O que eles fizeram que eu não fiz, ou que eu posso melhorar para conseguir alcançar essa vaga de júnior também, né? Ou de sênior, ou de pleno, né? Em qualquer área, né? Vamos focar só em programação aqui. Mas o que essa galera que já alcançou o que eu tô querendo, o que eles fizeram? Entendeu? Então é bem importante, é uma pergunta que parece bastante óbvia, mas a gente no dia a dia acaba não fazendo ela com frequência que deveria, né? E outro ponto, né? Cara, continuar estudando, véio. Você vai continuar evoluindo ali, né? Então, lembra da reformulação da meta ali, né? Que eu coloquei ali em cima. Então, em troca de tal coisa, eu estudarei tantas horas por dia. Eu vou praticar tantas horas por dia, entendeu? Então, é importante você continuar evoluindo, cara. Não é porque você já é sênior, por exemplo, que, pô, agora eu já sei bastante coisa aqui, agora é só codar aqui, não precisa mais ficar estudando muito, não precisa ficar lendo artigo e tal. Aí que você se engana, né? Então, quanto mais você aprende, mais você vê que tem coisas a aprender. Então, você vai aprofundando cada vez mais. E aí tem aquele T-shape, né? T-shape, que é aquele formato em T, né? Que você acaba entendendo um pouco ali de vários assuntos, mas em algum específico você foca e vai até o final, que é a base do T ali, né? Então é importante ter isso em mente também. E mais importante também, né? Medir o seu progresso, cara. Não adianta nada você ficar batendo cabeça, estudando pra caramba e tal, mas quanto tempo eu estudei, sabe? Então, eu deixo duas dicas aqui, né? A primeira é óbvia, o GitHub. Então, se você deixar seu GitHub verdinho lá,
Não ficar enchendo linguiça também, né? Tem, eu vejo uma galera que fica enchendo linguiça lá no GitHub, também não é isso. Mas assim, se você tá estudando todos os dias, pô, todos os dias você vai ter pelo menos um commit pra fazer, cara. E faz um commit e sobe lá pro GitHub, sabe? Isso no final do ano, cara, não vai dar uma satisfação. Isso durante o ano você já vai vendo uma satisfação. Mas quando chega no final, que você olha pra trás e fala, caraca, eu consegui ter uma consistência aqui, na palavra-chave consistência. É muito massa. E isso, né, somado, vai te passar muito... A galera vai te encontrar com mais frequência, né? Porque você fazendo isso tudo que eu falei, GitHub somado com LinkedIn, a galera vai te achar, o recrutador vai te achar, entendeu? E eu deixo uma dica bônus aqui, que é o Clockify. Eu não sei se você já conhece. É um site, né, que a galera usa mais para freela, para conseguir calcular tempo, essas coisas e tal, de cada projeto. Então você consegue separar vários projetos lá e tal. Eu particularmente utilizo mais para medir mesmo a quantidade de horas estudadas ali e tal. Então eu defini alguns tópicos, né, que eu queria estudar durante o ano e comecei a utilizar ele. Eu conheci ele no início do ano, desse ano, né, de 2022, e em janeiro. E desde janeiro eu tô utilizando ele e, cara, sensacional. Chegar no final do ano e você ver tudo o que você estudou em números, entendeu? Tá lá. Tipo, quando você começa a estudar, por exemplo, vou estudar programação agora de manhã, vou estudar desenvolvimento de software. Você coloca lá e aí, né, deixa calculando e tal, na hora que você termina, vai lá e finaliza. E isso vai somando, né, durante, né, os dias, durante semanas, meses e tal. Quando chegou no final desse ano, que eu vi, é impressionante, impressionante. Depois eu quero compartilhar com vocês aí como é que foi essa experiência esse ano aí, porque foi o primeiro ano que eu utilizei, né, alguma ferramenta para medir, né, para conseguir mensurar o quanto de tempo eu tava de fato estudando, né? Que a gente sabe que estuda bastante, ou sabe que não estuda o quanto deveria, mas você não sabe quanto exatamente, né? Você tem que melhorar, você tem que dar uma freada, né? E utilizando o Clockify, que é qualquer outra ferramenta, o Clockify é só um exemplo aqui, é bem massa para você conseguir medir isso e chegar no ano que vem, por exemplo, e conseguir olhar para trás e ver, né, toda a sua jornada ali em números, beleza? Galera, então é isso, né? Acho que o vídeo ficou bastante explicativo, né? Então tem bastante conteúdo aqui que a gente conseguiu entender aqui, essa parte de metas que eu acho bem importante. Final de ano, né, cara? Final de ano é sempre aquele sentimento, né, de um ano novo, onde tudo é possível, e de fato então depende mais da gente do que de qualquer outro fator externo aí. E é isso, o vídeo não era pra ser nada de coaching, de nada disso, né? É só um passo a passo aqui que eu vejo que faz sentido, que eu aplico, né? E vejo que faz sentido, então tô aqui compartilhando com vocês. Então seja você júnior, pleno ou sênior, ou além, eu quero que você deixe nos comentários aí como é que você define as suas metas, né? Como é que você tá alcançando as suas metas aí ao longo desse ano, se você alcançou suas metas, se você já tinha visto essas dicas aqui que eu dei, se você tem outras dicas para deixar pra galera aí nos comentários, né? Pra gente ir trocando ideia e tal. A gente tá criando uma comunidade muito massa aqui no YouTube. Então eu só agradeço a vocês, beleza? Então, se puder deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, eu agradeço bastante, ajuda muito aqui, né? Eu trazer conteúdo aqui pro canal, beleza? Então é isso, galera. Valeu, falou e até a próxima, né? E, com certeza, já esquecendo, um excelente fim de ano aí, né? Boas festas pra vocês. E até ano que vem, né? Até semana que vem. Beleza? Back from the dead.